ele é o libertador, o resgatador do seu povo. Então, o próprio Jesus ele vinha com a mensagem de que ele é o Evangelho, ele é o Messias, o libertador do seu povo. E para isso, né, o evangelista ele vai contar com o testemunho das Santas Escrituras. Como nós vimos no capítulo 1, no verso 2, nós temos ali, né, o testemunho de dois profetas, o profeta Isaías e o profeta Malaquias. Então, o evangelista ele vai apresentar, ele vai revelar Jesus Cristo como aquele Messias prometido, anunciado pelos profetas no Antigo Testamento, né? E com isso ele quer mostrar, ele quer trazer à tona de que esse Messias, esse o qual João Batista está no deserto proclamando, aplanando o caminho, preparando o caminho para que ele venha, esse é o Messias, esse é o Cristo prometido em todo o Antigo Testamento, sendo que o próprio anúncio de João Batista é o cumprimento desta palavra, porque como nós lemos no verso 4, né, perdão, irmãos, como nós lemos aqui no verso 2, como está escrito no profeta Isaías: estou enviando à tua frente meu mensageiro, que preparará o teu caminho, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Então, João Batista é o cumprimento desta palavra, o cumprimento desta profecia, né? E ele está ali no deserto anunciando, preparando o caminho para Jesus Cristo, para o Salvador prometido no Antigo Testamento. Uma das intenções do evangelista nesse início do Evangelho de Cristo Jesus é mostrar a identidade do Messias. Então ele vem apresentar o Messias, mostrar a sua identidade, mostrar quem é esse que está sendo anunciado por João Batista ali no deserto. É bem conhecido que o Evangelho de Marcos, ele é o Evangelho da ação, o Evangelho do movimento, o Evangelho da urgência, né? Nós, ao lermos o Evangelho de Marcos, nós vemos como o movimento ele é muito rápido. Jesus ele se move da Judéia e vai para Galiléia, e ele opera muitas obras, muitos milagres, e o cenário vai mudando rapidamente. E esse é um evangelho que é um evangelho do movimento, e por ser esse evangelho do movimento, ele é um evangelho mais conciso em relação aos outros evangelhos. Ele é um evangelho mais curto, né? Exatamente por isso, né? Porque ele estava sendo escrito, né, para um povo de fala grega, e esse povo era um povo que residia em Roma, para a igreja que estava situada em Roma, segundo a grande tradição. Então eles estavam acostumados com esse movimento, com essa dinâmica. Eles moravam numa grande cidade, numa grande metrópole, na capital do império, né? Então o apóstolo, o evangelista Marcos aqui, ele escreve com isso em mente, escreve para essas pessoas. Mas, apesar de ser um evangelho conciso, se nós nos achegarmos a ele com humildade de coração, com zelo que as Santas Escrituras merecem, nós veremos a beleza, a grandeza, a perfeição e a suficiência de Jesus Cristo e da sua obra. E entenderemos que Jesus é tudo o que mais precisamos e também tudo o que mais nós
desejamos. Como eu disse, o sermão de hoje trará o início do ministério temporal de Jesus. Por que o ministério temporal? Porque nós sabemos que o Cordeiro ele foi morto antes da fundação do mundo. Então aqui é o ministério temporal, no tempo e espaço. Aqui é quando Jesus vai começar a operar a salvação em nosso favor, a salvação em favor do seu povo. O verso 9 diz assim, vamos ao texto. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. O relato ele é direto. Jesus de Nazaré da Galileia foi batizado por João no Jordão. O texto é breve, mas o batismo de Jesus ele tem muito significado para nós, ele comunica muitas coisas. E para a gente entender o que significa, o que Jesus estava fazendo ali, o que ele estava querendo mostrar, nós precisamos voltar um pouco e analisarmos os versos 4, os versos 7 e os versos 8 do capítulo 1. O verso 4 diz assim: Assim apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para perdão dos pecados. O Guilherme falou sobre o tipo de batismo que estava sendo realizado por João ali. Eu não vou entrar nessa questão novamente, mas uma coisa nos deve chamar a atenção, que esse batismo era um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Mas olha só, Jesus, ele não precisava se arrepender de nada. Ele não tinha pecado nenhum. Jesus é o Santo de Deus, Jesus é o Cordeiro Imaculado. Ele não tinha a necessidade, ele não tinha que se submeter ao batismo. Esse é um ponto interessante para nós meditarmos. Jesus não precisava fazer aquilo, não precisava ser batizado, não precisava de se arrepender de nada. Veja o que diz o verso 7 e o verso 8. E pregava dizendo, isso João Batista, depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno, nem de inclinando-me desatar as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Olha só, primeiro João, ele reconhece de que ele não é digno de ser escravo de Jesus. E essa atividade de desatar as sandálias era uma atividade degradante que era reservada para aquele escravo que era mais rejeitado. Então João, quando ele olha para Jesus, ele enxerga de que ele não é digno nem de ser o seu escravo, aquele escravo que iria se inclinar e desamarrar as sandálias dos pés sujos de Jesus. Veja como João Batista se coloca diante de Cristo Jesus. Tamanha a humildade e o reconhecimento daquele que estava vindo, que estava chegando até ele. Em seguida, João admite que o seu batismo ele é inferior, que ele estava ali batizando com água, mas aquele que viria batizaria com o Santo Espírito, com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo aqui é uma referência messiânica ao derramar do Espírito profetizado no Antigo Testamento. E outra coisa que nós temos que levar em consideração aqui é que só Deus pode conferir o Espírito Santo.
O que João está dizendo aqui para nós, o que João está dizendo por meio do relato aqui de Marcos, é que o Filho de Deus está chegando, o Messias está vindo. O prometido no Antigo Testamento, o qual os profetas davam testemunho que eles aguardavam, ansiavam em ver esse Salvador, esse Messias, está chegando, e é chegada a hora. E Jesus, como diz o texto, chega, naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Jesus chega, mas preste atenção no movimento que Jesus faz aqui. Jesus, ele não se coloca ao lado do profeta, ele não se coloca ao lado de João Batista, ele não chega até ali, até o Jordão, até na Judéia, para batizar, mas ele chega para ser batizado. Jesus, ao fazer isso, ele se coloca ao lado ou do lado do pecador. Ele chega como aqueles que estão ali, mesmo não tendo pecado, mas para que a justiça de Deus seja cumprida, ele quer ser batizado, ele quer passar por essa humilhação. Jesus se coloca do lado dos que se arrependiam dos seus pecados e, como sinal de arrependimento, se batizavam. E o que Jesus está fazendo aqui? Preste atenção, Jesus está se identificando com a necessidade do seu povo. Jesus, ele não precisava passar por isso de modo algum. Mas, como diz lá em Mateus, capítulo 3, verso 15, quando João relutava para batizar a Jesus, ele não queria: Senhor, eu não sou digno, eu que tenho que ser batizado por Ti. É o contrário, eu que tenho que me arrepender, eu dos meus pecados, eu que tenho que ser batizado e não o Senhor. E Jesus responde para ele: faça, porque é necessário para que toda a justiça seja cumprida. Jesus estava ali representando o seu povo, representando um povo que necessitava de arrependimento dos seus pecados, precisava se arrepender dos seus pecados. Ele está ali nos representando, cumprindo toda a justiça, mesmo não tendo pecado. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é grandioso. Muitas vezes, quando nós lemos os relatos dos evangelhos, nós temos a tendência de passar por momentos importantes como esse, de atos importantes de Cristo Jesus como esse, sem prestar atenção naquilo que está acontecendo, naquilo que isso representa, naquilo que isso significa na obra redentiva de Cristo Jesus a nosso favor. Ele está se colocando em nosso lugar ao ser batizado, ao se submeter ao batismo. Verso 10. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Quando Jesus sai da água, algo extraordinário acontece. O céu se rasga, o Espírito desce e nós sabemos que no Antigo Testamento, conforme Ezequiel capítulo 1, verso 1 e Apocalipse, e no Novo Testamento, no Apocalipse 4, verso 1, quando os céus eram abertos, era um sinal de que viria uma revelação. Então, Jesus sai da água, os céus se rasgam, se rompem, o Espírito desce sobre Jesus.
E Deus revela o seu Filho ali, naquele momento. Verso 11: uma voz disse dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. E aqui nós vemos o testemunho do Pai a respeito de Jesus Cristo, que é aquele que estava ali sendo batizado e que agora levanta. Ele é o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, aquele que sempre esteve com Deus. A revelação vem para todos aqueles que estavam ali e hoje para nós, por meio das Santas Escrituras, por meio da Palavra de Deus, por meio da Bíblia. Nós sabemos que esse, o qual os profetas davam testemunho, esse o qual João Batista anunciava, esse o qual estava sendo batizado naquele momento, é o Filho de Deus prometido, o Messias prometido do seu povo, que viria para resgatar, para libertar o seu povo da escravidão, de uma vez por todas. E outra coisa importantíssima que nós temos aqui é a Trindade Santíssima sendo manifesta. O Filho sendo batizado, o Espírito descendo sobre ele como pomba, e o Pai declarando: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrado. Eis diante de nós a Trindade Santíssima. E mais, nesse momento aqui, nós temos uma nova criação sendo feita. No relato da criação em Gênesis, nós temos o Espírito pairando sobre as águas. Deus Pai criando, trazendo à existência todas as coisas por meio do Verbo, por meio da Palavra. E João vai dizer no capítulo 1, verso 1 do seu evangelho, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra criativa de Deus, o Verbo é o Filho de Deus ali se manifestando, porque nós sabemos que tudo foi criado para Ele e por meio dEle. Então nós vemos a Trindade ali trabalhando na criação, mas agora nós vemos a Trindade unida, junta, como sempre foi na eternidade, trabalhando novamente em uma nova criação. Assim como na criação, a nova criação é um ato trinitário. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito sempre estiveram juntos em um relacionamento de amor. E o derramar, o transbordar desse amor dentro da Trindade leva Deus a criar a humanidade, com o objetivo de que o homem participasse, a humanidade participasse desse relacionamento de amor, junto com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Mas, infelizmente, na queda, a humanidade, ela perde esse relacionamento. Esse relacionamento é quebrado por causa da desobediência, por causa do pecado. Mas aqui, na nova criação sendo manifesta, em Cristo Jesus, nós somos colocados novamente nesse relacionamento de amor. Por meio do seu Filho, Deus nos coloca, nos transporta novamente para esse relacionamento de amor. Isso é algo maravilhoso, isso é algo tremendo. Aqueles que mereciam a ira, aqueles que mereciam a condenação eterna, por graça e misericórdia desse Deus, que é amor, e por causa desse amor Ele não nega nem mesmo o seu Filho,
E por amor esse Filho se entrega para que a comunhão da humanidade, do homem com Deus seja restaurada. Aqui Deus está fazendo nova todas as coisas por meio de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Verso 12 e verso 13. Imediatamente, o Espírito o levou para o deserto. E esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Assim como na criação, Adão e Eva são tentados pela serpente, aqui Jesus, por 40 dias, ele é tentado por Satanás. Mas veja que há uma diferença muito grande. O cenário é totalmente diferente. Adão e Eva estavam em um paraíso. Eles tinham tudo ao seu favor. Eles tinham um relacionamento íntimo com Deus. Deus, na viração do dia, descia para falar com eles. Eles tinham todo o tipo de alimento. Tudo era deles. Mas Jesus está no deserto, lugar árido, lugar inóspito. Adão e Eva pecam e desobedecem no jardim. Jesus vence Satanás. Adão e Eva, eles sucumbem ao encanto da serpente ali. Mas Jesus vence Satanás. Jesus obedece a Deus e cumpre a sua vontade. Aquilo que Adão e Eva não conseguiu fazer, Jesus faz. Aquilo que nós não conseguimos cumprir, Jesus cumpre por nós. Jesus cumpriu por nós. Adão e Eva desobedecem a Deus em um jardim. Jesus obedece a Deus em um jardim. No Getsêmani, Jesus orava: Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus no Getsêmani, ele está passando por um momento de grande angústia, de grande aflição, porque ele sabia que o momento da cruz estava chegando, que o momento dele ser entregue aos homens, ele ser crucificado estava chegando, e ali ele ora, para que, se possível, Deus Pai afastasse dele esse cálice, mas que em última instância ele estava ali não para fazer a sua própria vontade, não o que Jesus queria, mas para obedecer à vontade do Pai. Seja feita a tua vontade e não a minha. E Jesus, ao ir para a cruz, ele cumpre toda a vontade, todo o desígnio, toda a vontade do Pai para ele ali. Jesus, ele obedece. Jesus faz aquilo que eu e você não podemos fazer. Adão e Eva desobedecem e comem do fruto da árvore. Jesus é obediente até a sua morte na cruz, até ser pendurado no fruto de uma árvore. Porque o que é a cruz?
de madeira, senão o fruto de uma árvore. E Ele fez isso por mim e por você. Ele fez isso pelo seu povo. Ele cumpre toda a justiça em nosso lugar. Ele é o nosso substituto, nosso libertador. Ele é o redentor do seu povo. Ah, que maravilha! Que coisa maravilhosa de se ouvir, de que em Cristo Jesus a justiça de Deus é cumprida. E agora o que nós temos que fazer é crer em Jesus Cristo, é crer que a sua obra é suficiente, de que nós não podemos fazer nada para acrescer a obra de Cristo, mas apenas descansar e confiar nele. E que tudo que nós fazemos agora é em gratidão a Deus por tão grande amor derramado em nosso favor. Diante disso, irmãos, como não amar Jesus Cristo? Como não desejá-lo? Como não ser atraído por esse Deus de amor que faz tudo em nosso lugar? Como? Como não obedecer? Como não confiar? Como não se entregar a esse Deus que não poupou nem mesmo o seu Filho, para que nós hoje pudéssemos estar aqui? Se você crê em Cristo Jesus, você pode declarar que você é um filho de Deus. Você pode declarar que você está de volta nessa aliança de amor, de graça, de misericórdia, de justiça. Glória a Deus. E a minha oração, irmãos, é que no final da exposição do Evangelho de Marcos, nós estejamos amando mais a Cristo, desejando mais a Cristo e no sentido mais atraídos por Cristo Jesus. Amém. Vamos orar.